Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, sejam bem-vindos a mais um Expresso Sindimepa, um programa do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos, e hoje receberemos aqui o advogado Iudice Andrade, advogado do sindicato, mestre e doutorando em Direito, professor de Direito Penal e Criminologia. Hoje abordaremos os aspectos da proteção jurídica da atividade médica. Quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje, doutor Iudice, seja muito bem-vindo, muito obrigado mesmo pela sua estada conosco. Tenho certeza que esse podcast será extremamente esclarecedor, porque este é um assunto de muita relevância, de muita importância no momento atual, mais do que nunca, em que os médicos vêm enfrentando seguidos processos de ordem judicial em função da sua atividade médica. Temos muita coisa a esclarecer, muita coisa a informar. Cafezinho na mão, que é uma característica do nosso programa, para que a gente possa acompanhar os 5 episódios que serão levados todas as sextas-feiras, às 18 horas, para aqueles que nos assistem e nos acompanham. Doutor Iudice, como eu disse, esse é um assunto que muito preocupa os médicos hoje. E a sua especialidade é exatamente a especialidade que visa proteger os médicos contra esses processos. Afinal de contas, o que é direito médico? Muito boa tarde, doutor Wilson. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse programa. De fato, nós precisamos difundir os conhecimentos acerca do direito médico, haja vista que essa é uma área do conhecimento que não faz parte dos componentes curriculares dos cursos de direito pelo Brasil afora. Não pense que você vai entrar num curso de direito e vai ter lá uma cadeira optativa que seja de direito médico, e essa efetivamente não é uma realidade. Esse é um campo em que normalmente se acessa por uma especialização, cursos específicos que têm surgido nos últimos anos, além, naturalmente, da prática profissional. Se nós quisermos pensar numa definição para o direito médico, eu posso lhe dizer de saída que as pessoas sabem, né, que existem vários campos do direito, né? E, em geral, nós podemos definir qualquer direito como um conjunto de princípios e de normas que se destinam a regulamentar e a resolver conflitos que surgem na vida social em diferentes campos. E aí surgem, né, se são as relações civis comuns, eu tenho direito civil, questões ligadas a impostos, eu tenho direito tributário e assim sucessivamente. Então, o campo do direito médico diz respeito ao estudo dessas relações que surgem a partir da prática médica. E é muito, muito importante deixar claro que o direito é entendido como, do ponto de vista acadêmico, né, ele é classificado como uma ciência social aplicada. E para nós também ele é entendido como uma ciência de razões práticas, né? O que isso significa? Que as discussões jurídicas não devem ser autocentradas, né? Eu não discuto temas jurídicos por eles mesmos. Eu discuto temas jurídicos para resolver problemas concretos que se apresentam na vida das pessoas, das instituições, das empresas, né? Então, uma discussão jurídica é aplicada justamente porque existem demandas na vida das pessoas e essas demandas precisam ser resolvidas de alguma forma. Então, para isso existem regulamentações e essas regulamentações, é importante que se diga, não são necessariamente claras e não são necessariamente completas, porque não há legislador ou juiz capaz de dar conta de toda a riqueza, a complexidade da vida humana. Então, nós sempre vamos precisar de parâmetros de interpretação, de critérios de aplicação,
E é com base nisso, então, que se desenvolvem os diferentes ramos, né, do direito. No que diz respeito ao direito médico, particularmente, nós podemos observar que existe um crescimento nos últimos anos de demandas relacionadas, sobretudo, à responsabilização dos médicos por situações que dizem respeito à sua atividade própria, né, sua atividade profissional, e isso tem feito com que nós precisemos criar conceitos e criar formas de entender o que é que está se passando no mundo. Vou lhe dar um exemplo, né, simples. Muito se tem falado sobre violência obstétrica. Então, por muitos anos se tratou da violência obstétrica de uma maneira um tanto quanto abstrata, e hoje nós já temos, né, um conjunto de políticas públicas, né, um conjunto de orientações da conduta dos profissionais, e existem pelo menos 3 projetos de lei no Congresso Nacional atualmente, destinados a definir o que seria a violência obstétrica. Então, em algum momento, né, dentro em breve, nós teremos aí um conceito legislado, e esse conceito vai ter que ser seguido por cada profissional que esteja dentro dessa área de atuação. E não se pode esquecer também que, ao contrário do que muita gente pensa, as normas jurídicas não são tão claras assim, elas não são tão completas assim. E pela própria dinâmica cada vez mais complexa da vida social, as legislações nos últimos anos têm ficado um pouco mais sutis, mais vagas, e isso aumenta a necessidade de uma interpretação jurídica devidamente pautada em bases que possam ser compreendidas por outros atores do processo. Então, ainda nesse exemplo da violência obstétrica, fala-se, por exemplo, em qualquer situação decorrente de uma conduta médica que cause dor, lesão ou sofrimento à paciente pela desconformidade, por exemplo, às normas estabelecidas para a prática de um determinado ato. Olhando assim de primeira vista, pode parecer que é um conceito simples, mas na verdade ele não é. Existe uma subjetividade aí em torno do que é dor, do que é sofrimento e de até onde vai a desconformidade a conduta entre a conduta de um médico e aquilo que está regulamentado. Então, a norma não vai suprir essa questão, ela vai precisar ser entendida e posta dentro de um contexto. Esse é o trabalho do jurista. E neste caso em particular, da violência obstétrica, tem algumas coisas que nos assustam um pouco, enquanto médicos, porque o trabalho de parto, que é o ponto culminante da obstetrícia, né, ele é doloroso. O paciente já está com dor. Existiam alguns procedimentos que aliviavam um pouco esse momento doloroso, facilitando a expulsão do feto, do concepto, da criança, que era a episiotomia. E hoje isso está sendo considerado uma violência obstétrica. Isto faz com que a paciente sinta, é o que a gente observa, não são todas, mas uma grande parte delas, mais dor por um tempo um pouco mais prolongado e, às vezes, com ruptura importante do períneo, que, naturalmente, mesmo reparada, nunca será igual quando feita a incisão provocada pelo próprio cirurgião e suturado de forma muito anatômica. Isso é apenas uma observação. Então, se é para diminuir a dor, este procedimento pode estar trabalhando de forma contrária a isto. Então, há aí uma discussão que tem que ser feita, não é? E no momento que isto vier sob forma de lei, aí precisa que haja realmente assessoramento médico, técnico, portanto, para que não se crie um problema a mais, uma dificuldade a mais. De sofrimento para o paciente e de desconforto para o médico.
Me permita pegar esse exemplo e lhe dizer que ele acaba ajudando a compreensão de como um direito médico, uma prática jurídica centrada sobre a atividade médica pode ser útil. Eu não vou aqui discutir, obviamente, o mérito da episiotomia, não é a minha competência, mas, em termos de argumentação jurídica, nós poderíamos dizer, por exemplo, que uma medida tomada para o benefício do paciente não pode ser interpretada como uma lesão, um agravo, algo passível de punição. Volto a dizer, não estou discutindo a episiotomia especificamente, Sim. eu posso falar de maneira genérica nesse sentido. Existem comandos jurídicos, inclusive dentro do direito penal, que é um aspecto mais gravoso, né, em que a ideia é justamente essa. Se nós pudermos demonstrar que a ação de um indivíduo foi tomada com vistas a um benefício, isso não deve ser encarado como um ato ilícito e, portanto, não deve ser passível de responsabilização. Agora, sempre haverá uma margem de discussão muito grande em torno do que é que seria esse ato de beneficência. Doutor, qual é a diferença entre direito médico, direito hospitalar, direito em saúde e direito à vida? Doutor Wilson, muitas classificações são feitas, mas por razões funcionais para aproximar de um campo de estudo do que por terem substâncias efetivamente distintas, né? Nós poderíamos considerar aqui o direito médico como um campo mais voltado ao estudo e à solução de conflitos relacionados à responsabilização do profissional por suas condutas, tá? O direito hospitalar estaria mais relacionado à gestão das instituições hospitalares, que hoje também é uma situação bastante expandida. Então, se nós formos parar para pensar situações como a das parcerias público-privadas, as organizações sociais em saúde, elas não existiam, por exemplo, quando eu fiz a minha faculdade na década de 90. Elas foram criações dos anos posteriores e que acabam por alargar o campo, né, de reflexão sobre essas questões. E aí, por isso, aqueles que se debruçam sobre elas acabam criando um novo nicho e dando um nome para esse nicho. O senhor pergunta também sobre direito à saúde. Isso já estaria mais associado ao campo do direito constitucional, tratando sobre o acesso que o cidadão merece ter aos serviços de saúde, né, como direito constitucional fundamental, né, garantido a todos nós. Então, são pequenas nuances que podem fazer com que algumas nomenclaturas sejam criadas. E direito à vida? Bom, aí o direito à vida é uma das garantias constitucionais, não é? Dogmaticamente é considerada a garantia mais importante, porque sem a vida não há que se discutir, né, outros direitos. E aí nós estaríamos falando da necessidade que o Estado brasileiro chamou a si de proteger a vida das pessoas, tá? Das pessoas em geral, porque a Constituição, na verdade, quando ela define os direitos e garantias fundamentais, ela fala que é assegurado aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, mas existem também algumas questões que são mais afetas à teoria dos direitos humanos e que faz com que essas prerrogativas não sejam de um brasileiro ou de um estrangeiro porque está no Brasil, mas uma condição inerente à humanidade. Então, a vida das pessoas precisa ser preservada, desde o seu aspecto biológico até avançando, né, para outras discussões que tratam sobre a dignidade da vida. É uma questão extremamente controversa, tá? Desde o que se discute sobre o início da vida, mas sobre os limites que devem ser dados. Então, existe um campo particular de grande interesse para a bioética, que é o direito de morrer, onde se discute justamente se a vida seria um direito ou uma obrigação. Que no momento que a pessoa não tivesse condições de viver uma vida digna por conta de uma doença grave, incapacitante, por exemplo, ela deveria ter o direito de morrer, né? Essa é uma das questões mais
problemáticas, né, da nossa área e estamos longe de chegar a uma conclusão sobre elas. A minha pergunta tem de fundo uma questão que eu quero colocar aqui com o senhor. É direito à vida. Eu sou médico anestesista e, como anestesista, eu já me deparei muitas vezes durante já os 43 anos de atividade nessa especialidade, com pacientes testemunhas de Jeová. E, por uma questão religiosa, eles nos proíbem de usar sangue, fazer transfusão de sangue. Em alguns casos, são casos de extremos em que é fundamental e indispensável a aplicação do sangue, sem o qual você não tem condições de manter a vida do paciente. Do ponto de vista jurídico, eis a questão, porque isso é sempre uma interrogação enorme que eu faço. Eu sei que eu posso salvar esse paciente se eu tiver sangue. Pacientes jovens, às vezes, sofrendo um acidente de trânsito, né, que é perfeitamente possível salvá-lo, mas você precisa fazer sangue. Sem isso, você não terá sucesso. E os pacientes, alguns desses pacientes, inclusive, não têm condições de se manifestar, é a família que o está acompanhando que revela a condição religiosa deles e que ele não pode tomar sangue. Como fica isto sob o ponto de vista de proteção do médico se ele administrar o sangue, não tendo um documento assinado pelo paciente e sim pela família? Às vezes são pacientes adultos, né, que deveriam responder por si. Deve o médico, sob o ponto de vista legal, deve o médico cumprir o que é determinado, não fazer a transfusão, ou é melhor que ele faça a transfusão porque há condições técnicas, eu digo jurídicas, de defendê-lo. Com sucesso, óbvio. Eu recomendaria a um profissional que estivesse nessa situação que ele fizesse o procedimento. Eu digo isso porque cada área de atuação tem as suas regras próprias. E no caso da atividade médica, nós temos positivado, inclusive no Código de Ética Médica, a questão da autonomia do profissional para decidir sobre aquilo que ele entende que é melhor para o paciente na situação que se encontra. E sabemos que essas análises vão ficando cada vez mais complexas quando eu estou, por exemplo, em uma situação de urgência que eu não tenho muito tempo para deliberar. É ali naquele momento que eu preciso tomar a minha decisão. É muito mais simples justificar uma ação benemérita que salva a vida de um paciente do que uma que eliminou a oportunidade de uma vida e que, portanto, deixaria descoberto, enfim, o debate sobre fazer ou não aquele procedimento. Eu posso lhe dizer que mais antigamente, havia uma certa absolutização do direito à vida. Então a resposta seria muito mais simples. Faço procedimento, eu tenho que salvar a vida do paciente. Nos últimos anos, entretanto, nós temos observado uma certa inclinação do próprio judiciário em reconhecer a autonomia individual. Então, de fato, um paciente adulto, lúcido, que se tenha manifestado de maneira clara sobre isso, deve ter a sua vontade respeitada. Em alguns países, direito comparado, né, como nós chamamos, é uma das áreas de atuação do direito. Nos Estados Unidos, por exemplo, se um paciente é daqueles que assinou a ordem de não ressuscitar, um médico pode, dependendo do estado em que ele trabalhe, se ele produzir uma ação, né, uma conduta invasiva sobre um paciente NR, né, não ressuscitar, como se chama, ele pode perder a licença. Então, mas isso tem a ver com a estrutura organizacional do país, Estados Unidos, que na sua essência histórica, na sua organização, sempre teve
uma natureza de respeitar a autonomia do indivíduo frente ao Estado, inclusive, muito mais forte do que no Brasil. No Brasil, nós temos, pela nossa história de colonização, uma matriz religiosa muito mais forte. Religiosa dos Estados Unidos também tem, mas lá a colonização foi de cristãos puritanos, então é outro perfil. Para nós aqui, essa absolutização do valor da vida sempre foi mais poderosa, tá? Também por razões religiosas. Agora, sopesando todos estes aspectos, né, voltamos à questão. Se você se depara com uma situação dessa, é preciso que você, de boa fé, faça um julgamento sobre a necessidade desse paciente e tome a decisão que lhe pareça, né, justificadamente, né, falamos sempre aqui em medicina baseada em evidências, né, qual seria a melhor condução para aquele caso. Ainda que familiares do paciente, ou ele próprio sobrevivendo, etc., viessem depois a fazer um questionamento sobre isso, quisessem processar o médico, nós certamente teríamos argumentos muito relevantes do plano constitucional, do plano da atividade médica, do plano, né, dos princípios da bioética, né, da beneficência, da não maleficência. Nós teríamos condições, né, de fazer uma defesa em que, mesmo que se reconheça que o paciente deveria ter a sua vontade respeitada, que aquela decisão médica, entretanto, não é ilícita. Não deveria ser passível de penalização, portanto. Isso é uma questão muito complexa, muito delicada, realmente, porque hoje, inclusive, se faz medicina baseada em evidências. O senhor acabou de lembrar isso. Tem uma tendência a cobrar do médico o resultado, ter compromisso com o resultado. Até então, entendia-se, durante a minha primeira metade dessa minha caminhada pela medicina, a compreensão era um pouco diferente. O médico tinha a obrigação de fazer tudo que estivesse à sua disposição para salvar ou garantir a vida do paciente. No entanto, era compreensível, e aqui eu estou falando nos casos de cirurgias eletivas, principalmente, quer dizer, aquelas pelo qual o paciente passa por todo um processo de preparo. Portanto, ele chega ao atendimento cirúrgico, que é a minha área, em condições de suportar o procedimento previsto, mas que, não obstante, se houvesse alguma complicação, a perda do paciente, isso era previsto, não é possível acontecer, apesar de todos os cuidados. E é possível acontecer, só que o que se observa na evolução das cobranças da atividade médica está no sentido contrário, de dizer, não, o médico tem compromisso com o resultado, sim, é a obrigação dele garantir que esse paciente sobreviva aos procedimentos sem agravos à saúde, principalmente perda da vida. Diante disso tudo, fica o médico muito dificuldade de decidir na hora de fazer uma transfusão no paciente que tem esse desejo de cunho religioso, se ele deve ou não fazer, porque ele foi instruído, preparado, orientado, sob o ponto de vista ético, da obrigação de garantir a vida do paciente. Para isso, toda a sua formação foi nessa linha. E agora vem a possibilidade, por desejo do paciente, dele podendo fazer, deixar de fazer para cumprir um desejo de cunho religioso. É um negócio muito complicado para mim, ainda é muito complicado. Eu quero dizer que eu já deixei de atender pacientes de procedimentos eletivos. Havia a possibilidade de escolher um outro profissional sem transtorno por causa da religião, por ser testemunha de Jeová. Tive tantos outros em caráter de urgência, inconscientes, etc., que eu tive que atender mesmo sendo informado disso. Graças a Deus não precisei usar o sangue, consegui resolver de outra forma.
Eu já estudei um caso, não foi aqui no Pará, mas foi no Brasil, em que a argumentação era no sentido de que existe sangue artificial e que, portanto, deveria ser utilizado. A proposta não é realista. O sangue artificial não é um produto que está disponível no mercado para comercialização. São estudos, né? São experimentos. E até onde eu sei, até este momento, não há nenhuma comprovação de que sangue artificial possa suprir efetivamente as necessidades. E não é fácil de conseguir. Então, talvez pudesse ser pensado para uma cirurgia eletiva, mas é totalmente fora da realidade em se pensar para a rotina, né, de um centro cirúrgico, da urgência e emergência. Não tem como. Aí o médico vai ter que trabalhar com aquilo que ele conhece e que está à disposição. Ótimo. Nesse momento, encerramos esse primeiro episódio do Expresso Sindimepa com o Dr. Yúdice Andrade, que estará de volta conosco para os próximos episódios. Quero lembrar que os nossos ouvintes podem contribuir conosco fazendo sugestões de temas para serem abordados no nosso programa e, inclusive, de perguntas para os nossos entrevistados. Aguardo vocês no segundo episódio com o Dr. Yúdice Andrade, pelo qual volto a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado.